Fala, meus amores, tudo bem? Tati, professora de redação aqui, e hoje eu vim falar para vocês sobre a temática do Enem de 2019. É isso mesmo, eu sei que muita gente já falou sobre esse tema, mas eu tenho bastante coisa para te falar, eu tenho algumas dicas importantes, o que você poderia ter dito nessa redação. Eu vou falar também para vocês sobre coisas que eu já havia falado e que elas são importantes para escrever a respeito de qualquer tema e que também fique a dica aí para possíveis outros vestibulares, outras temáticas que virão aí, quem for prestar mais algum tipo de vestibular, e para que você, até que saia essa nota aí da redação do Enem, que a gente sabe que ela demora um pouquinho, para que você tenha noção se você partiu mesmo do caminho certo, se você seguiu aquilo que precisava, tudo bem? Só que para que você saiba sobre isso, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque eu vou falar sobre várias dicas, várias possibilidades que você poderia ter colocado. Eu tenho umas dicas muito importantes que vão abrir a sua mente, por isso que você precisa me acompanhar até o final desse vídeo. E outra coisa, não deixe de deixar a sua curtida, certo? Deixe o joinha lá no vídeo para mostrar que você está gostando do vídeo, que você está gostando da nossa página, porque é isso que vai fazer com que a gente traga sempre temas da atualidade, temas constantes para você ficar sempre atualizado sobre esse mundo do vestibular. E outra coisa, não esqueça de compartilhar esse vídeo também, tá? Compartilhe para os amigos, compartilhe para quem fez Enem, ou simplesmente para quem está curioso, que quer saber um pouquinho sobre esse tema, que na verdade pegou todo mundo de surpresa. E também não deixe de se inscrever no canal, tudo bem? Bom, gente, já falei demais aqui no começo, agora a gente vai falar um pouquinho desse tema que pegou muita gente de surpresa, sim. Eu sei que todo mundo, quando bateu o olho na temática do Enem, baixou a cabeça, pensou e falou: "E agora, né, o que que eu vou falar a respeito disso?". Só que nós tínhamos ali um forte aliado, que eram os textos de apoio, né, e sempre eu tenho dito nos meus vídeos o quanto o texto de apoio, ele é importante. Muitas vezes quando a gente pega o tema, a gente fica um pouco confuso, a gente não sabe exatamente o que dizer, só que quando a gente lê o texto de apoio, a gente consegue aí ter uma noção lógica, mais ou menos do que é necessário falar a respeito de determinadas temáticas. E uma coisa muito importante, gente, a partir de qualquer tipo de tema, que sempre que você pegar o tema, você leu a questão do texto de apoio, você decifrou lá o vocabulário sobre o que o tema estava tentando te dizer, o que você precisaria propor para aquela temática, é muito importante que você pense em algumas palavrinhas-chave, que foram as palavrinhas que eu coloquei aqui, que são as causas, consequências, soluções e um repertório. Você precisa ter a causa do problema, você precisa trazer consequências, você precisa trazer as soluções e, lógico, você precisa ter um repertório. E eu sei que quando você bateu o olho aí nessa temática da Enem, muita gente se desesperou, não conseguiu sair do lugar, ficou um pouco confuso, mas o que na verdade a gente poderia ter dito a respeito desse tema, o que esse tema, ele na verdade, ele queria de nós, né? O que nos corretores esperam que você tenha escrito aí dentro da sua redação. Eu vou tentar clarear um pouquinho a respeito disso, para que a gente possa entender exatamente o que é isso e mostrar para vocês que a gente pode sim escrever sobre qualquer tema, mesmo que a gente não saiba muito sobre ele. Primeira coisa que a gente tem que pensar um pouquinho que quando a gente pensa nessa temática, né, nesse vocabulário, democratização do acesso ao cinema, quer dizer que a gente precisa entender por que que essa democratização, de fato, ela não ocorre. Lá no texto de apoio, por exemplo, ele tinha um texto que ele mostrava quanto tempo faz que o cinema existe na nossa sociedade. E se a gente for pensar que o cinema é algo velho, né, é algo que não é da atualidade, é algo de muito tempo, porque ainda nós temos problemas com a democratização ao acesso, né? Porque ainda não é a maioria das pessoas que têm acesso ao cinema. Outra coisa que a gente poderia pensar a respeito disso, que o cinema, ele não parte apenas de um campo de entretenimento, né? As pessoas não vão apenas ao cinema, por exemplo, para se divertir com uma pipoca, certo? As pessoas também vão ao cinema porque busca alguma
coisa relacionada à cultura. Então o cinema ele está voltado para a cultura, né. Então quando a gente pensa de cinema, a gente pensa de representatividade, a gente pensa em conhecimento, tanto que quando a gente vai estudar a respeito de redação, a gente pensa em citar vários filmes, por exemplo, como forma de repertório. Então o filme está diretamente ligado ao cinema, então o cinema também faz parte da nossa cultura. Então é essa democratização importante que era necessária colocar aí dentro do seu texto. Quando a gente pensa na causa dessa democratização, eu coloquei algumas palavrinhas-chave aqui para que a gente possa discutir. Eu falei sobre a questão das salas, falei sobre o preço, falei sobre a acessibilidade, sobre o desinteresse. O que quer dizer todas essas palavrinhas em relação às causas do problema, né? Sabemos que hoje no nosso país o valor do ingresso do cinema, ele é um valor muitas vezes que ele não corresponde à realidade da maioria da população, né. Hoje nós temos, por exemplo, a carteirinha de estudante, a gente que às vezes a pessoa paga aí meia entrada, a gente tem um dia da semana que é mais barato e tudo mais, mas somente isso a gente tem percebido que não adianta, né. Por conta desse preço alto, tem feito com que as pessoas não mais vão ao cinema, né, elas não estão indo até o cinema, porque elas sabem que a partir do momento que elas vão sair de casa para assistir algum filme no cinema, elas vão ter um gasto grande, que nem sempre grande parte da população tem acesso a isso, né. Então essa questão do preço, ele pesa bastante. A questão das salas, será que essas salas, elas estão apropriadas a todo o público, né. Então quando a gente pensa na questão de inclusão, nas pessoas que têm algum tipo de deficiência, será que há uma acessibilidade positiva para que essas pessoas possam assistir um filme, né. Nós temos também a questão do desinteresse, porque as pessoas muitas vezes acham que o cinema só parte para aquela questão do entretenimento e preferem então às vezes ficar em casa. Até por conta disso, juntando a questão do preço, elas preferem ver um filme em casa do que elas terem que sair de casa para gastar, sendo que ali dentro de casa ela não vai gastar nada por isso. Então falta um certo desinteresse, nós não temos muita motivação para que as pessoas possam assistir filmes, né. Nós temos também a questão de onde tem ficado essas salas de cinema. Normalmente lá no próprio texto de apoio ele mostrava isso para nós, que normalmente a gente nós temos as salas de cinemas, principalmente no shopping center, que já tem ali, né, uma digamos, uma parcela da sociedade que acaba frequentando esses lugares, ou seja, as cidades menores, as periferias, nem sempre elas têm um acesso, né, digamos, democrático para estar indo até essas salas. Então, isso são algumas das causas do problema. Quando a gente pensa nas consequências a respeito disso, eu coloquei aqui 3 palavras importantes. Eu falei sobre alienação, eu coloquei sobre avanços na TV e eu coloquei sobre indústria nacional. O que quer dizer essa alienação em relação a essas consequências? Muitas vezes, essa questão da busca do cinema, ele é feito apenas para um grupo, né, uma parte da sociedade, ela não consegue enxergar isso como cultura, como eu já disse isso, e aí fica muito restrito. Fica parecendo que o cinema, na verdade, ele não é importante, ele tem uma representatividade muito forte dentro do nosso país. Quando a gente pensa também a questão do avanço da TV, nós percebemos que hoje as pessoas conseguem adquirir filmes, né, sentados no seu sofá, sem gastar muito. Isso é ruim? Não, isso não é ruim, mas na verdade, aí a gente volta lá na questão do preço do cinema, nos lugares que as salas de cinema fica, e mostra que com o avanço da TV diminuiu ainda mais, né, essa vontade, né, essa oportunidade até das pessoas estarem indo para um cinema, ok? Nós temos também a questão da indústria nacional, porque nós percebemos que no nosso país há uma valorização muito grande da indústria do cinema que não é nacional, porque não há um investimento suficiente nessa indústria nacional, o que faz com que muitas vezes, quando a gente tem um filme nacional, em cartaz, ele nem sempre ele tem um público muito grande, ele não consegue ter um público muito grande, porque falta investimento. Então essa é uma consequência, na verdade, negativa, porque se nós tivéssemos, por exemplo, um investimento maior nessa indústria nacional, talvez nós conseguiríamos aí também chamar um público maior para essa valorização, até por uma questão de identidade.
Nós temos também aqui a questão das soluções, né, como que nós poderíamos resolver essas questões, como essas questões elas poderiam ser amenizadas. Então eu coloquei aqui como criação, de normas, eu coloquei redução de preços e cinema na escola, que são 3 pontos que na verdade eles são bem básicos, mas para aquela pessoa que estava ali confusa no que dizer, ela poderia ajudar. Então quando eu coloco criação de normas, ou seja, que haja aí criação de normas, digamos, que elas possam de fato trazer uma acessibilidade maior ao cinema, né, que possa de fato fiscalizar. Como que é essa fiscalização dos cinemas, né? Será que de fato tem fiscalizado se a rampa, se há um requisito para as pessoas que têm algum tipo de deficiência auditiva ou mesmo visual e assim por diante? Como tem sido essa sala? Então essa criação de normas para isso. Nós poderíamos pensar em criação de normas, por exemplo, pensando no âmbito cultural. Pensando no cinema como um âmbito cultural, que ele traz cultura para a sociedade, um investimento maior nisso, até mesmo para que a gente possa ter aí uma redução de preços, né. Então, com a redução do preço, com certeza a gente conseguiria aí atingir um público maior. E essa redução de preço, ela também pode estar relacionada a acarretar mais salas, mais lugares que tenham acesso ao cinema, para aquelas pessoas que não têm cinema na sua cidade, ou no seu bairro, ou na sua região, que elas tenham mais oportunidade de estarem indo ao cinema, porque por incrível que pareça, hoje, em pleno século XXI, com toda a tecnologia, há pessoas que nunca foram numa sala de cinema, né? E isso parece um absurdo, mas na verdade é uma realidade. E uma realidade que essa temática mostrava para nós que nós teríamos que acabar com ela. Então, nós precisamos de uma democratização a essa acessibilidade para que um público maior possa estar ali dentro das telas, dentro das salas de cinema, né. Eu coloquei aqui também como solução a questão do cinema na escola. Por quê, né, quando as crianças estão na escola, é um momento que elas têm mais oportunidades, às vezes, de estarem, dentro dessa questão cultural, né. É no momento que a gente está na escola que, às vezes, a gente ouve uma música que a gente não tinha oportunidade de ouvir em casa. É quando a gente está na escola, por exemplo, que a gente tem a oportunidade de ir a um teatro, de fazer um teatro, de participar de alguma coisa. Então a escola, ela te proporciona isso. Então, mais projetos voltados para cinema na escola, certo? Então, investimento nisso, para que as crianças pudessem adquirir o gosto do cinema, entender a importância dele para o nosso crescimento cultural, seria uma estratégia interessante, certo? Bom, falei um pouco aqui daquilo que na verdade é o básico, que na verdade essas questões que eu disse, para aquela pessoa que estava ali sem nenhuma luz, não tinha nenhuma ideia do que escrever, se partisse para esses pontos, que eu falei aqui de forma às vezes até vaga, mas eles poderiam apropriar e construir um texto como um todo. Eu coloquei aqui a questão do repertório, que a gente sabe que na redação do Enem o repertório é muito importante. Eu coloquei aqui 3 pontos que, na verdade, eu acredito que seria o repertório mais fácil de você estar colocando no seu texto, que eu coloquei a questão do cinema novo, que foi o movimento cinematográfico, né, que ele teve uma revolução dentro da nossa história. Então, se nós temos essa questão desse cinema novo, quanto que isso contribuiu já para essa, digamos assim, para esse enriquecimento cultural. Então, de repente, algum projeto, né, voltado para isso, ou seja, relacionando a esse cinema novo, seria uma estratégia interessante. Eu coloquei a respeito do artigo 6º, né, que ele fala sobre o direito ao lazer, que nós temos na nossa Constituição, que todos nós temos o direito ao lazer. Se nós temos o direito a lazer, nós temos sim o direito de estar aí dentro de uma sala de cinema. Porque quando a gente pensa em direito, a gente fala muito da nossa sociedade de democratização de várias coisas, mas a gente fala em que todo mundo tem direito ao ler, que todo mundo tem direito a comer, que todo mundo tem direito à educação. A gente fala de tantos direitos, mas nós também temos direito ao lazer. Então, falar dessa lei, por exemplo, citá-la como uma questão de repertório, seria algo bem bacana. E eu coloquei também aqui um autor que eu gosto muito, que é a questão do Gil Vicente, né, que é um autor português, que ele falou sobre essa questão do teatro, ele escreveu vários textos, né, voltados para
o teatro e que quando ele escreveu, por exemplo, O Alto da Barca do Inferno, ele tinha como um intuito de mostrar isso para um público grande, né, então ele ia nas praças, por exemplo, fazer essas apresentações de teatro. E o teatro, ele está diretamente voltado também para o cinema. Então pensar nessa questão do cinema, para um público maior, isso seria algo bem interessante, isso seria bem bacana, certo? Bom, gente, é o seguinte, hoje eu quis falar para vocês breves comentários para que você que está aí, você tenha uma noção se você partiu para o campo certo. Tem muita coisa que dá para falar sobre esse tema. Quando a gente pensa o cinema é importante, né, que é a primeira pergunta, quando a gente bateu o olho, com certeza o cinema é muito importante. E se você partiu para esse ponto, mostrando a importância do cinema, eu tenho certeza que você saiu bem. Bom, vão ter outros vídeos com outros professores falando de repertório a respeito disso, tá? Então, você curte esse vídeo aqui, você se inscreva no canal, que logo, logo vão aparecer outros vídeos de professores de outras áreas aqui do Dasclo falando de repertórios que poderiam ser utilizados. Poxa, Tati, mas o Enem já acabou, para que eu quero saber disso de repertório? Porque esse repertório, ele pode servir para você, tá certo? De repente você vai prestar outro vestibular, de repente esse ano não deu muito bom a questão do Enem, então você vai prestar o ano que vem, e aí você começa a adquirir um conhecimento, tá? Mas para isso, é claro, você não pode deixar de se inscrever no nosso canal, tá certo? Eu fico por aqui, eu tenho certeza que vocês devem ter ido muito bem. Acredito que esse comentário deu uma ajudinha para vocês pensar o que vocês disseram. Talvez você colocou coisa muito básica, mas eu falando aqui, falando, nossa, eu falei sobre isso, eu parti por esse ponto, pode ter te ajudado para que você fique menos ansioso para quando chegar a sua nota aí do Enem, tá certo? Me siga nas minhas redes sociais, Tati Martins MG, não deixe de me seguir, lá tá cheio de dica. Siga o nosso Instagram, Dasclo Enem, que lá também tem muita coisa bacana, tem mapa mental, tem um monte de coisa para enriquecer, e nesse finalzinho de ano, nada melhor do que a gente estar mais calmo, mais tranquilo, sem aquele compromisso, mas sem deixar o conhecimento de lado, né. A gente precisa relaxar, mas nem tanto, né, tranquilizar, e o conhecimento é muito bacana. Um beijo para vocês, gente, até as próximas aulas e tchau, tchau.